madrugada após indicação da mira do líder. A gente viu aí, Né? teve aí também algumas pessoas comentando coisas, incentivando outras a fazer um deboche. Sim, amiga falando na cara de amiga e... Falando na cara o que sempre fala nas costas. Sim, A mas gente agora falou na cara. teve um embate aí. Um embate não, né? Mas a gente vê Camila chamando Vitória de chata na frente dela. Né? Ela já falou às vezes, ai amiga, você é chata, só que agora a Vitória vai perguntar, quem é que fala que eu sou chata? Vamos comentar sobre isso e tudo mais, então você já deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva se é a sua primeira vez por aqui, a gente tem feito cobertura do BBB 25 entre vídeos e lives, aliás, a live hoje, vamos fazer ela às 18 ao invés das 19? Sim. Pra gente poder pegar aí o finalzinho da prova do anjo talvez, ou o início do monstro, Uhum. então esperamos vocês na live às 18 horas, já vou deixar ela criada aqui no canal, já vai lá, já deixa seu like, coloca pra receber a notificação e ativa também o despertador no celular. Vou até anotar aqui pra eu não esquecer, tá? Pra você não esquecer. É o horário. A Eva é a líder, ganhou o apartamento aí, que todo mundo tem ganhado. Tava ali com os petiscos também. Pra quem não sabe, ontem a Eva colocou 5 pessoas na mira do líder. E essas 5 pessoas foram 5 pessoas do quarto Nordeste. Matheus, Vitória, Graciane, Camila e Tamires. A gente comentou quais foram as justificativas dela no último vídeo, então se você não assistiu, depois dá uma olhada. Sim, Eva quietinha, mas Eva joga, tá? É? Para. Você acha? Ai, foi bom. Foi bom. Foi bom? Você Foi gostou? bom a movimentação que ela fez. É? Foi coerente, assim. Foi coerente, as justificativas É. também. Aliás, muita gente na casa tem certeza de que quem vai ser indicado vai ser o Matheus. Isso porque o Matheus teve um atrito com a Eva na última mira do líder, onde o João Gabriel coloca a pulseira em algumas pessoas. Em determinado momento, a Eva fala pro João Gabriel, não precisa ficar se justificando não, justifica depois. O Matheus e a Camila pegaram isso muito, acharam isso um absurdo, e aí o Matheus e a Eva tiveram um atrito durante a festa. Ele, inclusive, depois coloca ela no Sincerão, então vem crescendo aí esse embate entre os dois. Sim. Mas a gente aqui já tá sabendo que ela já comentou com a Renata que ela vai indicar a Camila. Provavelmente vai ser a Camila a indicação. E eu acho que vai ser uma surpresa pra todo mundo. Eu acho, inclusive, pra Camila, né? Principalmente pra Camila. Baseado nessa conversa que eles estão tendo aí agora que a gente vai falar. Porque o Matheus aí fora, né, depois que acaba a mira do líder, vai ao quarto Nordeste ali pra um grupinho ali fora no jardim, e o Matheus começa a comentar que ele entende a lógica da Eva de ter colocado o alvo em quem vota nela. Ele falou assim, não, tá tudo certo, né? Esse pessoal sempre muito compreensivo, Me- né? é. Com as coisas dos outros. Não, mas fez realmente uma lógica. Fez toda uma porque lógica. eu já tô cansado de tudo eles Eles falam. entenderem, né? Entendem muito, sabe? Aham. Aí Só que o que acontece é que, ao mesmo tempo que ele fala isso, você começa a ver a Tamires e a Camila meio que incentivando o Matheus a ter ele deveria ter utilizado, segundo elas, no momento em que ele recebe a justificativa do porquê da mira, ele devia ter debatido. Sim. Elas falam até assim, você devia ter debochado. Porque aquele momento é muito pra isso. Aí você fala assim, uai, mas elas não fizeram, né? E aí elas falam, a gente não fez porque a gente não é o primeiro alvo. A gente é o quarto. Se eu fosse o primeiro, eu faria. E elas ficam falando isso pra ele. Inclusive, elas falam que esse espaço que existe ali no ao vivo é justamente pra ele se posicionar. E elas falam assim, lembra do Gabriel? Gabriel não se posicionou com o Diego e fica sendo como se a verdade fosse do Diego. E aí, dentro desse contexto, eu até consigo entender o que elas estão falando, sabe? Sim. Dá pra entender. Eu entendo e concordo com o que ela fala. É porque, assim, tem várias leituras sobre isso, né? A internet muito tem falado sobre a leitura de elas estarem colocando o Matheus meio que no fogo ali pra ele ser esse primeiro alvo com certeza, da Eva. Com certeza. Existe essa leitura? Eu também acho, só que eu acho que ela não é só essa leitura. Sim. Porque, ao mesmo tempo, elas não sabem que a Camila é a pessoa que a Eva vai indicar. Todo mundo acha que é o Matheus. Então elas incentivam ele a ter esse momento no ao vivo, porque a gente não sabe o que vai na edição, né? Meio que assim, é o que elas dizem. Sim. E o ao vivo é quando você realmente você consegue falar e saber que o público tá escutando. Ao mesmo tempo que eu também não ignoro, e acho que tá misturado, esse fator de cada vez que alguém se destaca no embate, elas conseguem, mesmo estando com a pulseira, não serem o alvo principal. Subtexto. Aproveita que você já tá aí na mira dela, na mira da Eva, se coloque ainda mais na mira
Porque a gente que tá com pulseira aqui vai conseguir ficar mais Sim. afastado da possibilidade de ir. Sim. Mesmo que elas achem erroneamente que elas não têm a possibilidade de ir, a Camila, pelo menos, elas ainda reforçam isso, né? Então eu acho que é tudo muito misturado, sabe? Sim. Por isso que eu entendo e eu concordo. Só que tem um negócio da Tamires e da Camila que é muito. Elas acham que o jogo delas é muito poderoso. Sim. O jogo delas é muito estratégico. Eu acho que essa é a grande questão, porque a Camila chega a falar que elas são entretenimento. O quarto Nordeste são entretenimento, não as duas só, né? Ela fala do quarto Nordeste. A Camila e a Tamires trazem muito isso, né? Assim, essa percepção de que elas jogam muito mais do que elas realmente jogam. E eu acho que é isso que dá uma discrepância pro público olhar e falar assim: não, espera aí, você até. Porque a Camila se posiciona. A gente viu a conversa dela com o Diogo ontem, onde ela fala pro Diogo: não, eu vou continuar votando em você, eu não vou ficar te abraçando depois. Tudo bem, ela se posiciona, mas não é tanto quanto ela acha. Porque várias vezes ela diz muitas coisas no quarto que ela não fala na hora que tem que falar. E não tem toda essa coisa de um jogo rebuscado, igual ela fala, que às vezes você fala assim: nossa, que jogadora que a Camila estratégico, se você tá né? assistindo pela primeira vez, não é? Sim. E tem pontos assim também que eu fico: ai, Tamires. Tipo, a Tamires falando ali, o ao vivo serve pra isso. Tamires tá querendo dar aula de ao vivo. Exatamente. Tá querendo dar aula de ao vivo. Exatamente. Sabe? A pessoa não faz isso. Não faz. Aí a Camila fala assim, ó: eu sei que, querendo ou não, eu não sou o alvo direto dela. Ou seja, ela não sabe. O tombo vai ser lindo. Mas a gente não sabe a dinâmica dos próximos dias. Esse confronto de ser do quarto ou quinto lugar, uma hora vai mudar. Aí a Tamires fala: eu acho uma coisa. Porque pra mim o silêncio é interessante? Porque eu não sou o primeiro alvo dela. Eu não posso ir lá bater de frente com ela e virar o primeiro alvo dela. Agora você, sendo o primeiro alvo dela, é extremamente importante esse posicionamento. Se ela lançar um deboche, Matheus, você e Vitória são 2 debochados. E além de tudo, você é engraçado. Acorda. Eu tava esperando tu debochar ali no ao vivo. E aí é engraçado porque a Tamires fala assim: vocês são muito debochados no quarto, tem que sair do quarto e fazer isso ali na frente. Tá então, entendendo? Você percebe que existe esse lugar de assim, vai lá, coloca o seu posicionamento. Tô te incentivando enquanto aliada, você tem que se colocar mais, porque você é o primeiro alvo, então o público precisa saber o que você tá pensando. Ao mesmo tempo que eu também acho que tem misturado esse lugar de se expõe, porque aí cada vez mais que você se expõe, eu mesmo tô falando aqui na minha fala que eu não sou o primeiro lugar, eu fico mais confortável. Além de dizer, você tem que sair do quarto e ser debochado fora do quarto, mas elas mesmas, às vezes, são debochadas e falam mal só dentro do quarto. É uma mistura de coisas, né? Que a gente vai acompanhando que acaba que perde um pouco da coerência. Porque quando você junta tudo, você fala assim: tá, mas é isso. É um povo que busca tanta coerência que eu acho que justamente nessa busca da coerência fica tudo muito incoerente. E é justamente quando vocês perguntam muito quem a gente gosta de outros BBBs, eu acho que o mais legal do BBB é quando você não tenta demonstrar tanta coerência. Se a Camila e a Tamires, um exemplo hipotético, não tentassem mostrar e falar tanto quanto elas são boas no jogo, talvez a gente olhasse pra esse jogo morno e falasse assim: não, pelo menos as meninas movimentam, elas fazem a fofoca, o que realmente acontece. Só que elas falam tanto sobre o jogo delas, né? Elas se exaltam tanto nesse sentido, principalmente a Camila fica muito nesse lugar, que a gente olha e fala assim: não, mas não é assim também. E principalmente quando elas citam como que deve estar sendo aqui fora. Sim. Ai, faz isso que o pessoal lá fora tá muito gostando. E a gente aqui: não foi isso que eu pedi. Né? Porque quando você olha jogadores, por exemplo, como o Gil, né? Que a gente sempre traz como exemplo. Cita. O Gil era muito incoerente. Várias vezes ele fazia uma coisa, falava outra. Aí ele era amigo de alguém, depois ele fazia outra. Mas ele não ficava falando: eu sou coerente, o meu jogo é coerente. Deixa que o público vai tomando essa... Deixa o público te dar a característica do seu jogo. Não tenta juntar em uma palavra e entregar pro público o que ele tem que entender. Porque aí o público vai olhar e falar assim: não, eu não te entendo assim, eu te entendo de outra forma. Exatamente. Né? Exatamente. Isso o Diogo faz muito bem, por exemplo. Dentro do jogo. O Diogo, ele de alguma forma, como a gente já trouxe aqui várias vezes,
Ele é uma pessoa que pensa muito no jogo, de como ele vai agir, o que ele vai falar. Inclusive, a gente vai ver uma conversa com a mãe dele, que mais uma vez ele faz isso, mas ele só fala Ele e não ele adjetiva. não adjetiva. Ele deixa pro público adjetivar. Então, quando ele faz alguma coisa, ou tem alguma lá das cenas que a gente olha e fala assim, gente, mas isso aí tá muito forçado. Sim. Ele sabe que várias pessoas aqui vão ter leituras diferentes. A gente pode achar forçado, outra pessoa pode acreditar. Ele não chega e fala assim, eu tô falando a verdade. Sim. Eu estou sofrendo. Sim, exatamente. Deixa o público tomar a situação e ter a interpretação que ele quer. E acaba que a gente coloca o público no lugar de autoridade, né? Sim. Que é tipo assim, é a gente que define, entendeu? E a gente acaba ficando com raiva de quem define as coisas lá dentro e a gente não concorda. Porque é como se chamasse a gente também de idiota. De idiota. Porque tá falando assim, não, você tá falando que você é isso, mas eu tô vendo outra coisa. Sim. Enquanto um jogo, por exemplo, como o do Diogo, dá várias interpretações aqui fora, mas ele não tá afirmando o tempo todo. Sim. Tudo bem, né, gente? Que vem aqueles lances dele e a mãe dele ficarem conversando sobre serem perseguidos, sobre... Tem todos... Mas vocês estão entendendo no geral o que a gente tá falando, não nos pormenores. Eu acho que são coisas que são citadas, mas ainda eles não falam disso de uma maneira muito... mais pontuada, sabe? Sim. Igual a Camila e a Tamires fazem bastante. E aí, então, a gente vê a Tamires, inclusive, incentivando o Matheus, que se ele tivesse um contragolpe pra ele puxar a Renata. E depois a gente vê o Matheus comentando... porque a Tamires começa a falar que ela acha que eles têm que votar no Diogo. Ou talvez dividir votos. Algumas pessoas votam no Diogo, outras pessoas na Dona Vilma. Com a possibilidade de ter alguma dinâmica como teve na semana passada, né? Sim. De não ser só uma pessoa mais votada pela casa. E aí o Matheus fala que ele prefere votar na Dona Vilma. Aí a Camila diz que pra ela tanto faz. A Tamires fala que pra ela também, que ela preferia ir no Diogo. Mas que se o Matheus tá sentindo que ele prefere ir num paredão com a Dona Vilma... eles podem votar na Dona Vilma. Sim. Agora eu quero ver muito o que pode acontecer, porque começa a se espalhar para outras pessoas na casa o fato da Eva talvez votar na Camila. Se isso chegar até o quarto Nordeste, tudo que eles estão conversando e o que falaram pro Matheus vai mudar. Imagina se hoje, no sábado ou amanhã, no domingo, o quarto Nordeste recebe a informação de alguém de que o voto vai ser na Camila. Sim. Como será? Será que a Camila, se colocando, sabendo que ela é o primeiro alvo, ela vai debochar como ela e a Tamires estão falando pro Matheus fazer? Sim. Será que ela vai buscar a Eva e vai falar, ué, o que tá acontecendo? Será que vamos reorganizar os votos? Não vai ser mais em Dona Vilma, como o Matheus tem preferido ir pro paredão e vai voltar a ser pro Diogo? Pra ter o embate Diogo e Camila no paredão? Sim. É verdade. Vamos Até ver. lá... Vamos Até ver. lá tem coisa pra acontecer também, porque já pensou se o Matheus cai no monstro também? Porque eu imagino muito o seguinte, Renata vai ganhar o anjo e ela vai provavelmente colocar o Matheus no monstro. E aí o pessoal da casa vai começar a imaginar. Isso se a Renata ganhar o anjo, né? Se o Matheus tá no monstro, sinal de que provavelmente ele não vai estar no paredão. Por quê? Qual a lógica? Porque eu acho porque elas são amigas e elas conversam muito. Então, se a Renata ganha um anjo e coloca o Matheus no monstro, isso pode sinalizar pra eles de que o Matheus não é alvo da Eva pro paredão. Ou pode sinalizar que só é um marca-texto, só tá marcando em cima só de quem tá marcando, já vai. tipo, monstro e depois paredão. Eu, se fosse adversário, gente, eu seria tudo o que tivesse de ruim pra pessoa que eu sou adversário. Eu também, mas visto Entendeu? o jogo do que eles fazem lá dentro, Não, eu acho que eles sim. não fariam essa marcação toda, entendeu? Iam ficar com pena. Aí já foi pro monstro. Não sei. Ou então não vou botar no monstro, não. Sei lá. Sei. O anjo hoje, inclusive, vai ter a prova nesse sábado à tarde. Vai ter um monstro que vai ter participação do público. A gente já falou nos vídeos anteriores. Vamos ver como é que vai ser esse monstro e como o público vai decidir, né? Aí chega um momento da conversa em que estavam conversando ali e a Camila vai e fala pra Vitória que a Vitória é chata. Lembra que a gente já viu a Camila, a Graciane, a Tamires tem falado bastante sobre a Vitória pelas costas. Sim. E todo mundo, inclusive, pede muito o robô Fifi pra poder entregar e ver o que a Vitória faria com isso. Sim. O que acontece aí a Camila fala assim, eu falo que você é chata porque eu vejo as pessoas falando também. Aí a Vitória vai perguntar, não, espera aí, por que eu sou chata? Quem falou que eu sou chata? Aí a Camila fala, as pessoas, os olhares.
Tinha que ter falado a gente. Porque eu acho que nesse momento, a Tamires até fala assim. Eu acho que a Tamires meio que. Ela fala baixinho, mas ela fala tipo assim: a gente, eu sei só da gente. Ela meio que fala assim. Quase que fez a Chiquinha. Só que tá todo mundo ali conversando e a Vitória tentando entender quem que chama ela de chata. Sim. Vale enfatizar que antes disso daí, a Camila já tava meio que irritada com a Vitória, né? Porque a Vitória fala um negócio ali que ela fala: nossa, tudo você acha que é você. Gente, tá todo mundo conversando no mesmo grupo sobre possíveis alvos e votos. E a Vitória fala: eu acho que a dona Vilma me puxaria num contragolpe. Aí todo mundo fica calado. Aí depois a Vitória fala: eu acho que a Renata poderia votar em mim. Aí a Camila: nossa, mas todos os votos são pra ela, tudo é ela. Mas aí a Vitória vai e traz um ponto. Ela fala assim: gente, presta atenção, o que eu tô querendo dizer é que todas as vezes que votam na gente, você, Camila, e você, Tamires, nunca foram pro paredão. Todas as vezes que eles vêm votar em alguém do nosso grupo, ou sou eu ou é o Matheus. Sim. Nós somos o elo mais fraco aqui. Aí o Matheus, aí eu tenho que concordar. Aí a Graciane, eu concordo. Até a Graciane, menina. Porque o que acontece é que a Vitória só tava tentando colocar, assim, todas as vezes, quem é que vai, é eu. Porque no alvo passado, Camila e Tamires também estavam, mas não foram nem opção. Sim. Então ela traz aí. E aí eu digo, Vitória, amiga, agita. Olha, já é a 5ª semana de programa que você pelo menos está na mira, está como alvo de paredão. Por que você não criou alguma coisa com esse enredo, menina? Fora que ela sabe que de todo mundo ali do Quarto Nordeste, ela é a última em prioridade. Sim. É a última. Por que tu não usa isso de alguma forma, cara? Exatamente. A Vitória, que já disse outras vezes no quarto, lembra quando ela disse lá no início? Isso aqui também é dramaturgia. Sim! Eu fico pensando o que ela tá esperando pra criar uma história mais forte. Tudo bem que ela não sabe que as meninas falam mal dela pelas costas. Mas a partir do momento em que a Camila chama ela de chata agora, talvez era pra ela falar. Porque olha o que a Camila vai dizer pra ela. Presta atenção, depois que ela fala que ela é chata. Vitória, não é pra ficar pensativa, não. Me dá a mão aqui, vamos se conectar. Você é chata, mas eu gosto muito de você. Amo você de paixão. Você é chata, mas eu gosto muito de você. Por isso eu me preocupo em como eu vou falar contigo, porque você não é minha irmã. Vale pontuar que ela tá falando assim? Porque meio que a Vitória ainda tenta defender, né? Tem uma hora que a Vitória fala assim: ah lá, Tamires, sua irmã tá me chamando de chata, mas ela acha todo mundo chata. Porque a Camila também às vezes chama a Tamires de chata. Sim. Mas a gente que tá aqui fora vê que é muito diferente. Sim, os parâmetros são diferentes. E é essa referência que a Camila vai trazer agora na fala dela. Não, mas a Camila fala isso aqui. Por isso eu me preocupo muito em como eu vou falar contigo. Aí você olha 2 minutos atrás a maneira como ela tava falando. Ela tava se preocupando pela maneira como ela ia falar. Uma grosseria que só. Minha irmã vai continuar sendo minha irmã. E você tem a opção de escolher ou não ter amizade comigo. Eu tava ficando mal, sabe? Você escutou eu ali falando na cozinha. E não era só sobre você, não. Era sobre outras paradas que acontecem na casa que estão começando a me irritar e não respeitam o espaço das pessoas. Se tenho esse pensamento, quero compartilhar contigo pra que não aconteça com você. Porque a Vitória, ela chega a falar pra Camila, ela fala assim: me fala o que eu tô fazendo, que eu tenho que ouvir, eu quero ouvir esse feedback de vocês. Tipo assim, a Vitória tava disponível a entender por que ela é chata. Sim. Agora, é muito interessante porque quando a Camila fala assim: a minha irmã vai continuar sendo a minha irmã, mesmo que eu ache ela chata. A plaquinha, deixa o seu like, hein, gente, não esquece. Só pra lembrar, tá? Aí quando ela fala assim: e você tem opção de escolher ou não ter minha amizade, é muito interessante como a Camila tira a responsabilidade dela, que acha a Vitória chata, de se afastar da Vitória. Porque se a Vitória se afasta, ela fala assim: ela se afastou de mim porque eu disse pra ela verdades, não sei o quê. E não ela se afastar porque assim: ô Vitória, eu vou me afastar de você porque eu tô me estressando muito, eu tô te achando chata, não tô gostando. Que a gente já trouxe aqui, que a gente também acha, às vezes, algumas atitudes da Vitória chatas. Mas assim, isso não justifica o que a Camila também faz no sentido de amizade, né? O negócio todo é que no final das contas, se alguém chegar pra Vitória e falar: Vitória, a Camila fala isso, ela tudo, vai falar, ela vai falar: eu já sabia. Ela já sabia. É verdade. É verdade. Ontem eu tava falando: gente, eu queria que a Vitória descobrisse o que a Camila fala por trás dela. Agora ela já sabe. Graciane e Tamires também falam.
E Graciane e Tamires também falam. Sim, ela só não sabe da Graciane, né? Mas aí vai falar E da assim, Tamires. falou aquilo que a gente já falou pra você, que você é chata por causa E disso não vai e dar em daquilo. nada. Não vai dar em nada, exatamente. Olha. Agora vamos ouvir uma conversa muito interessante que tava acontecendo ali na parte externa, que tava um dos gêmeos, tava o Diogo e tava o Mike deitado. E, gente, olha que interessante. Assim, ele não é nenhuma descoberta fenomenal. Mas pra esse jogo, Sim. que tá pra esse Não, BBB é incrível. E pro Mike também? Porque Mike até agora... Desculpa, né, gente? O Mike tava conversando com o Diogo e olha o que ele fala pra ele. Eu fiquei pensando muito na história que o Tadeu falou. Lembra aquela história Aham. da mitologia, do barco, da Ares, que a gente depois descobriu que era tudo Sim, mentira, tudo mentira mas que ele do Tadeu. criou pra falar pras pessoas que elas precisavam jogar e se ficar no barco, pode o barco afundar? Sim. O Mike retoma isso. Eu fiquei pensando muito na história que o Tadeu falou. Eu fiquei pensando, cara, será que eu não sou o cara que tava no barco lá da história? Porque, a princípio, quando ele falou, não, eu não pensei. Porque eu tive meus embates aqui dentro com o Diego, mas depois eu fiz uma análise grande. Aí eu falei, cara, esse embate é muito pequeno pro jogo Big Brother. Aí ele continua dizendo pro Diogo assim, presta atenção. Você, Diogo, é muito mais inteligente que eu e você entendeu. Aí o Diogo fala, não, nós todos somos inteligentes. Aí o Mike continua. Porque o Mike tava... Era outra coisa que o Mike tava falando. O Mike tava falando assim, você tá entendendo o que eu tô falando. Tá pegando subtexto. Aí o Mike continua. Pensando no jogo macro, eu acho que o embate Diego, Mike e Gabriel era um embatezinho dentro do jogo. O seu embate é maior. São 8 pessoas. É tanto de número quanto de força, de movimento do jogo. Gente, eu achei muito... Porque o Mike, quando ele fala assim, você tá entendendo o que eu tô falando? É como se ele dissesse pro Diogo assim, o embate que eu tive com o Diego e com o Gabriel... eu e o Gabriel tivemos com o Diego, é pequeno. Porque o jogo é muito grande. É só sobre a nossa relação com o Diego. O seu embate são com várias pessoas por motivos diferentes. Sim. É como se ele falasse assim, você é inteligente, você tá entendendo o que eu tô falando. Você é o protagonista do jogo. Você tem chance de ganhar isso aqui. Porque você criou uma história que envolve muitos núcleos. É como uma novela. Se o mocinho e a mocinha, eles geralmente estão em vários núcleos. Eles têm o vizinho, aí eles passam pela empresa onde trabalham. Sim. Aí eles vão tananã, entende? Exatamente. E a gente viu isso ontem sendo apresentado no VT. Quando no VT, pra quem não assistiu, eu vou até pegar a imagem. Ontem a gente teve um VT no programa. Em plena sexta-feira a gente falou aqui, inclusive, durante o nosso último vídeo, que era um amor sob suspeita com o Diogo e a Aline na frente, e lá atrás todo mundo que tá envolvido nessa história, direto ou indiretamente. E Dona Vilma também devia estar ali. Porque Dona Vilma tem falado muito sobre essa relação também. Sim. Né? Então você percebe que é uma história, a história de Diogo e de Aline, né? Assim, que cresce e que envolve a opinião de todo mundo dentro da casa. E aí o que eles deviam pensar é assim, se a gente tá tendo todo mundo opinião sobre isso aqui, lá fora também estão tendo. Sim. Né? 2 pontos. Me admira como mais pessoas não pensaram nisso. Ou pensaram, só dentro da cabeça não verbalizaram isso pra gente. E mesmo assim não agem diferente. Não agem. E outra coisa, a ousadia do Mike de querendo ou não, chega a esse resultado e verbaliza, né? Sim. Sim. Porque ele meio que fala assim... Ok, eu não sou protagonista, então. Mas aí você entende, talvez, alguns movimentos que o Mike esteja fazendo. Independente se ele tá indo pra um caminho certo ou não, ele tá tentando. Que é o seguinte, já que eu não tenho embate, eu não posso ir pro paredão. Eu tenho que deixar as coisas acontecerem pra ver como essa galera se vai sair, se vai ficar... Ou se surge alguma coisa pra mim. E a partir disso, o que ele faz? Ele vai lá no Quarto Nordeste, fica um pouco lá. Vai lá na Renata e na Eva, fica um pouco lá. Vai no Quarto Fantástico, fica um pouco. Porque de alguma forma ele tenta não ser visado. Sim. Porque o amigo dele acabou de sair. Ele sabe que se ele for pro paredão, ele não tem história nenhuma. Porque se ele tinha embate com o Diego, agora ele não tem mais. Sim. Inclusive, ele tenta se safar do embate. Porque quando ele coloca o Diego pra poder ser a pessoa que vai sair da prova do líder, logo depois ele fala, eu não gostei, eu não queria ter feito isso. Porque ele sabe que esse embate já foi, já era. É verdade. Ele não vai lutar num embate que o amigo dele saiu. Sim, e pela força de jogo, olha, tá sendo muito bom. Porque o Mike, ele realmente tem a noção de quem ele é no jogo. Que é... Sim, e ele vai ficar igual uma pulguinha, pulando daqui pra lá e tentando se salvar. Sim. É o melhor que ele faz. É o menos pior. Não, eu diria que no lugar dele, é o melhor que ele faz.
Porque, Mike, gente, é isso. Quando eu falo assim, eu sei que vocês ficam falando mais o Kaique sobre casal, mas o melhor pro jogo do Mike seria se envolver realmente com a Renata. Porque aí talvez ele tivesse uma história pra contar. O que o Mike vai fazer no jogo? Presta atenção. Não, só analisa. Se ele tem uma história com a Renata, se o público vai gostar ou não, pelo menos impulsiona algum sentimento no público. Que seja, que casal chato. Ou que talvez outras pessoas comprem o casal. Sim. Que talvez em um determinado momento do jogo, essa história precisa se criar histórias. E ele fica toda hora, Renata, sua boca é linda, Renata, sua boca é linda. Parece um repete do Gugu. Toda hora ele fica tentando falar isso pra ela. E a Renata mudando de assunto. E a Renata, Tá bom. Mas pra Renata, eu vou te Cláudia, você dizer que também seria interessante. Qual é o jogo que a Renata tem, além de ser amiga da Eva? Renata tava se sobressaindo muito mais. Ela era muito mais visada pelas pessoas. A Delma fala mal dela, a Graciane fala mal dela. Um tanto de gente não gosta da Renata. O Diego tá com esse negócio com a Renata. Mas a Renata mesmo tem um embate direto. Sim. A Eva agora tem aparecido mais, ainda mais com essa liderança, nesse embate com o Matheus. Sim, só se a gente vê a Eva pegando o anjo de hoje. A Renata. A Renata pegando o anjo de hoje. Só se a gente vê a Renata pegando o anjo de hoje. Então é muito interessante o que o Mike fala Mas aí. lembra e que é muito óbvio, né? Eles deviam ter sacar isso há muito tempo. Sim. E o Diogo... E o Diogo fica, todos nós somos inteligentes. Mas ele recebeu muito bem, e ele sabe, ele já sabia disso. Sim. Quase que ele fala pro Mike assim, não fala não, porque senão eu vou ter que ficar escutando isso e eu quero fingir que eu não tô sabendo, porque lá pro público eu finjo que eu não sei de nada. Na hora eu fingi, preciso de uma água, dá licença, vou lá dentro beber uma água. E aí o Mike comenta que ele e os gêmeos são próximos das meninas do Quarto Nordeste, são próximos da Renata e da Eva, são próximos do Quarto Fantástico, mas que uma hora eles vão ter que escolher um lado. E aí ele fala assim, não dá pra ser o lado lá do Quarto Nordeste, porque se for do lado de lá, a gente não é prioridade. A gente só vai somar voto, porque o Diogo pergunta. Mas vocês pensam nesse momento de ir pra lá, pro outro grupo? Diogo esperto, porque ele precisa escutar isso, né? Aí ele fala, não, eu não iria, porque justamente eu entendi que não faz sentido. Então eu acho que dessa forma, se caminhar assim, realmente Eva e Renata vão se juntar ao Quarto Fantástico de vez. Elas já têm proximidade, já estão conversando, dormindo lá, mas eu acho que pode ser que se junte de vez. Sim, eu ainda acho que vai continuar uma zona, esse Quarto Fantástico. Acho que continua uma zona. Pelo que eles conversam, assim. Umas conversas sem pé, sem cabeça. Aí toda vez é a mesma coisa. Se junta pra votar, né? Toda vez é a mesma coisa. Eles chegam à mesma conclusão, então não vai dar, né? Porque cada um quer votar em um. Aí eles não decidem um alvo em comum. Aí, acaba a conversa ali. É verdade. Não chegam num consenso. É uma zona esse quarto. Falando em Quarto Fantástico, lembra que João Gabriel e Tamires estão tendo meio que um flerte. Ela mesmo já declarou isso pra irmã dela. E ela vai conversar com o Matheus sobre isso. Ela fala que, assim, o João Gabriel, ela meio que percebe que o João Gabriel tem uma pessoa aqui fora. E ela vai falar assim, engraçado, porque ele tem uma pessoa aqui fora, mas fica... E aí eu não entendo, eu até falei pra ele, maneiro que ele fique com a pessoa não sei quanto tempo. Eu falei, eu acho que alguns comportamentos você precisa mudar. Sim. Porque eu ficaria chateada. E aí o Matheus fala, nossa, se eu fosse a menina que tá lá fora, eu ia ficar pé da vida. Porque vocês não se beijam, mas vocês ficam o tempo todo. Exatamente. Mas lá no Quarto Fantástico, já o João Gabriel tava falando pro Mike e pro João Pedro que a Tamires até chegou assim a fazer um movimento pra tentar beijar ele durante a festa. E que ele se afastou. E ele disse, não, ela... Aí o Mike falou assim, não, ela falou que foi sem querer. Ela comentou isso comigo. Ele fala, sem querer, ela veio pra me beijar. Aí o João Pedro vai e começa a brincar com ele. Ele fala assim, não viaja não. Eu tenho a mulher lá fora. Esse povo acha que é só beijo na boca. Só o beijo, E mesmo assim, eu acho que se for selinho, tudo bem. Não pode encostar a língua, entendeu? Como assim, Deve ser uns troços assim. Porque a pessoa se acaricia... Gente, e eu vou te dizer que talvez... Numa relação, com certeza, beijo nem seja isso tudo, entendeu? O beijo não é um símbolo. Não porque as é pessoas colocam o beijo como um símbolo de fidelidade. Isso, exatamente. Você tá ali trocando carícia, você tá ali... Dormindo de conchinha. Querendo ou não, é quase que insinuando outras coisas. Gente, pele com pele, exatamente. Ali já tá acontecendo alguma coisa. Acaricia o tempo todo e você acha que não é... o beijo que é o problema, tá? Exatamente. O beijo que é o problema. Aí o João Pedro comentou sobre o que a Graciane
contou que a Graciane comentou sobre a questão da Delma com a Aline. Olha como a Graciane já tá fazendo a história rodar pra todo mundo. Já chegou Cê lá lembra? no Quarto Fantástico. Uhum. E aí, inclusive, nesse momento aí, logo depois, eles começam a falar da Aline. Porque eles não gostam da Aline, né? Por conta de tudo que aconteceu. O João Gabriel até coloca ela no paredão. Então, a Graciane já comenta, segundo ele. Ela comentou com ele e vai enfatizando. E aí, o João Gabriel vai e fala que acha a Aline o João Gabriel fala que ele não engole a Aline, que acha ela exagerada, que ela dá umas risadas e para do nada, que ele não gosta das gracinhas que ela vem fazendo, e fica comentando isso, que também vai ser um comentário da Dona Vilma com o Diogo daqui a pouco. Mas antes, lá no quarto retrô, a Eva tava perguntando se por um acaso... A Eva tá perguntando, eu tenho que fingir normalidade, né? Quando você pega. Tá bom, fingindo que você não tá levantando a placa. É fingir que isso daqui não é nem. É IA. É IA, entendi. Não é uma placa de verdade. A Eva tava perguntando se as justificativas dela foram interessantes, se ela justificou bem. E aí o Vinícius falou que sim. E é interessante como o Vinícius vai e pontua uma coisa que tem muito a ver com o que a Camila conversou com o Diogo. Lembra que a Camila conversa com o Diogo e fala pra ele assim que ela prefere ser votada do que apontada no Sincerão? Aí o Vinícius vai e fala assim, ó. O jogo se desenha de uma forma que não adianta muito ir contra. É por isso que a Camila sempre fica nesse embate com o Diogo. Se o embate dele é com Camila e Tamires, ele sempre busca artifícios pra não ir em Camila e Tamires. Aí a Eva fala verdade. E a gente tava comentando isso esses dias, né? Que mas... foi justamente o que o Diogo faz no Sincerão. Que ele foge quando tem a Graciane, quando ele é o último do Sincerão. Ele não chama a Graciane, ele chama outras pessoas de fugir do embate. E nessa né? conversa aí, inclusive, o Vinícius comenta sobre isso Só que é muito interessante porque a Camila fala isso pro Diogo na conversa que aconteceu ontem, né? Agora eu consigo entender melhor até o que ela fala, porque a gente até comentou no vídeo assim. Mas falar no confessionário, mas falar no confessionário é o mesmo que falar no Sincerão. Mas tem esse lugar de tipo assim, o que ela tava querendo muito dizer ali é: por que você me aponta num lugar, mas você não me indica em outro? Então me indica, né? E faz muito sentido. Aí o Vinícius diz assim: a Camila fala pra mim, e é verdade. Se ele fala que Camila é arrogante e agressiva, não tem lógica de ser a Vitória pra ser eliminada com rejeição no Sincerão. Porque ela não agradeceu a ele por tê-la livrado do Sincerão. Do paredão. Do paredão. Isso é motivo? Então, o Vinícius comentando aí, a Eva concordando, né? Sobre essa questão do Diogo. Sim. Depois tem uma conversa da Vilma com o Diogo, durante a madrugada, onde a Vilma mais uma vez vai falar sobre a Aline. Lembra que a Vilma já falou com o Diogo? De mãe. Pode parar. Quem não escuta conselho, escuta coitado. Pode parar. Aí ela vai e fala assim: fica ligado na Aline, porque ela chora, ela ri ao mesmo tempo. Será o que é isso? Tem que ver o que é. Aí o Diogo fala: não, mãe, é emoção. Tava emocionada com o Vinícius, que ela queria que ele ganhasse. Que ela ganhasse, bem, foi isso que me passou. Porque ela chorou desesperada e daqui a pouco tava rindo, depois chorou de novo. Aí o Diogo fala: é o nervoso, acontece, faz parte. E aí a Vilma vai e começa a falar que ela não gosta muito desse pessoal que fica numa risaiada chata. Que ela já comentou sobre as pessoas que ficam ali, né? Dona Vilma representando todo um Brasil, né? Aí vamos falar... Vamos falar, né? Também não tô gostando desse povo com uma risadaiada chata. E a Vilma vai e começa a comentar por que eles têm implicância com o Diogo. Segundo ela, é uma inveja. E aí é interessante essa parte do texto, presta atenção. Eles têm uma implicância, eu não sei se é o jeito que você fala ou alguma coisa que você conta, mas eu acho que eles ficam de inveja. É mais quem te dá mala, entendeu? Lá no queridômetro. Aí você fala assim: ai, porque eu viajei não sei pra onde, fiz uma novela. Aí eu sinto que eles ficam com inveja, sabe? Aí o Diogo vai e fala que ele até conta pouco as histórias dele. E ele fala: e o pouco que eu falo, eles ainda têm observações a fazer. Sim. E aí, pior que é verdade mesmo. Lembra que ela fala que ele comenta muito sobre as novelas, sobre as viagens. Aí ele fala que diz pouco. Logo depois disso, a Vilma vai e começa a falar ali, e ela fala assim que eles não têm histórias tristes pra contar dentro do programa. Aí ela fala assim: a gente passa perrengue, mas a gente não passa fome.
Aí o Diogo, mas vocês vivem passando perrengue sim, você e Você e meu pai. Aham. Porque ele meio que entende assim. O que eu entendo dessa conversa? Ela sente que o povo sente inveja dele fazer novela, dele ter Aham. viagem. E ele fala, eu nem conto tanto pra não gerar outras interpretações. De tipo, eu tenho dinheiro, tô nadando na grana. Exatamente. Uhum. Aí ela vem e fala que eles não têm história triste pra contar. E o Diogo, não, a Tem gente passa sim, perrengue. Tem, Né? tem conta pra pagar. Aí a Claro, Vilma- tá devendo a Claro. Aí a Vilma vai e fala. A gente passa perrengue, mas a gente não passa fome. Por que a gente passa os perrengues? Ah, faz uma dívida e a gente tem que pagar direito. Fez uma obra e não sobrou dinheiro? Tem que esperar o mês que vem. Mas isso eu não vejo como tristeza. O dinheiro que é curto, mas a gente é feliz. Então você vê que o Diogo tenta falar pra mãe dele assim, mãe, fica quieta. É. Porque faz parte do meu jogo Sim. passar toda essa história. E aí ela vai e fala, não, eu não Sempre. aceito. Não é a primeira vez que a gente vê Vilma dando bola fora no jogo do É, Diogo. mas ao mesmo tempo, você vê que ela ganha muitos pontos com o público aqui fora. Eu acho que isso vai passar no VT ela falando isso. Você acha? Uhum. Porque o que acontece? Ao mesmo tempo, quem daqui de fora enxerga o jogo do Diogo como um jogo muito programado e tentando passar uma imagem de quem ele não é, olha pra Vilma, entende que a Vilma meio que fala o contrário dele, né? Porque ela Uhum. fala, ela meio que desmascara esse jogo dele. Sim. E ao mesmo tempo fala que ela ganha ponto, porque, gente, todo mundo ali precisa de 3 milhões. E todo mundo passa perrengue. O que ela tá Sim. querendo dizer é que ela não precisa se colocar nesse lugar de vítima. Sim. Porque ela não tem Sim. isso dentro da história dela de ter passado uma necessidade como outras pessoas ali Uhum. dentro já relataram. Isso eu acho que conta pontos pra Vilma, Conta tá? muito ponto. Inclusive, se ela começar a entrar nesse negócio de, tipo, criticar a postura dos outros dentro do jogo. Porque é uma coisa que a gente aqui, público, já tá criticando também. Tipo, essa risaiada que ela falou ali agora, Tá, entendi. por exemplo, Entendi. já é uma coisa que eu, como público, me incomoda também. Aham. É tudo brincadeira, tudo é risaiada. Me incomoda. Então, eu compartilho da mesma opinião que ela, entendeu? Aham. Então, ela ganhou 5 pontos comigo. É porque 6 pontos. quando ela fala da risaiada, ela fica falando mais sobre o clima da casa. Que ela acha Uhum. que ela vê uma coisa exagerada. Sim. Mas a gente não pode deixar também de acabar levando pra esse contexto dos risinhos que o Tadeu acaba dando bronca, Sim. né? Mais ou Uhum. menos nesse sentido. Sim. Hoje de manhã, agora de manhã, aconteceu também, eles acordaram cedo pra compra do mercado. Acordaram, Eu porque acho- dormiram cedo, né? Não, e eu acho também que tem a ver, porque deve ter a prova do anjo, e a prova do anjo deve acabar cedo, porque devem montar a festa lá A fora, festa. É verdade. entendeu? É verdade. Então, tendo a festa lá do lado de fora, porque hoje é sábado, hoje é dia de festa. Uhum. Inclusive, eu tô até pensando nisso. O monstro vai ser o tema confessionário. O monstro deve ser dentro da casa. Pelo menos, se Será eles que vai forem ser fazer dentro uma... do confessionário? Será? Será que o monstro é dentro do confessionário? Porque se a gente parar pra pensar que vai ter manutenção externa pra fazerem a festa, a não ser que Uhum. façam a festa no provódromo. O que eu acho que não costumam fazer, né? Mas o Acho que monstro semana... Ah, não. Porque não foi prova de... porque semana passada a festa foi na sexta. É. Hoje a festa sendo no sábado, sábado, é. né? Então eu teve aí, fazendo compra de mercado do grupo do VIP, a dona Vilma, a Aline, Mike e a Eva. E fazendo a compra de mercado pra quem tá na xepa, a Vitória e o Diego. Vamos continuar acompanhando tudo o que vai acontecer. Vamos voltar na live às 18 horas. Já vou criar agora, ou você já deixa lá programado também. A gente espera, conta com vocês. E a gente volta quando, Kaique? Na live, né? É verdade. Na live. Um beijo.